E aí, pessoal, só esperar um pouquinho para ver se entra mais gente, para a gente começar. Legal, tô testando uma iluminação nova aqui, acho que tá dando certo. Massa, né? Vou até, vocês têm uma caixinha de perguntas, né, aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem colocar sem estar escrevendo nos comentários, fica mais fácil para eu acessá-las depois, tá? Bem-vindos todo mundo que está entrando. Vocês estão me escutando? Tá tudo funcionando bem por aí? Vocês podem escrever nos comentários aqui se estiverem me escutando, se estiver tudo ok. Só para eu, né, não ficar aqui falando à toa, sem saber se vocês estão me escutando. Legal. Massa, gente, todo mundo bem pontual aqui para a live de hoje. Que legal. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui comigo. Obrigada pela confiança aqui, né? Me escutarem falar por quase uma hora, sem parar. Opa, deixa eu só ajeitar aqui minha luz, que eu tô adaptando ela num suporte novo. Mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu vou ter que manter ela onde ela fica mesmo. Certo. Show, gente. Então, já temos 8 pessoas aqui comigo. Então, eu vou começar já sobre o assunto, até porque essa live vai ficar gravada, tá? Para quem não puder acompanhar. Eu sei como é a vida de pousadeiro. Às vezes você se programa para estar num lugar e você não consegue, né? Esse é um horário que às vezes, né, o pessoal demanda bastante atenção na pousada, né? Um horário um pouco antes de sair para jantar. Então, vamos começar, né? Essa live de hoje, né? Por que que eu resolvi fazer essa live? Na live da semana passada, que vocês devem ter acompanhado na quinta-feira, né? Que era para ser no YouTube, acabou sendo aqui no Instagram. Teve uma pergunta, né? Que um dos seguidores colocou aqui e que eu achei bem interessante, achei bem legal de colocar numa live para a gente falar mais sobre isso, porque é um assunto que acaba englobando vários assuntos, né? Várias pessoas, na verdade, não só responder a pergunta dele, né? Vai responder muitas outras perguntas aqui. Então, eu já vou colocar aqui, apesar de eu já ter divulgado qual era o tema, vou colocar aqui qual foi a pergunta que eu recebi. A pergunta era se valia a pena alugar uma casa para transformar ela em pousada, né? E na hora, né, eu até respondi pro seguidor que dependia, né, muito, que era um assunto para a gente tratar em outra ocasião, porque era muita coisa para se falar, tá? Então, né, eu vou começar, né, tudo que vocês me perguntam, eu sempre procuro, né, para ver na internet o que mais que estão falando, né, sobre esse assunto. E quando, né, não sei se vocês já sabem, eu já pesquisei muito sobre pousadas na internet e não tem muita coisa. E, né, não para minha surpresa, hoje quando eu procurei sobre, né, vale a pena transformar uma casa em uma pousada, caiu numa matéria do UOL, que está datada aqui de 2018, mas essa matéria é bem mais antiga, porque eu já li ela há muito tempo e ela se mantém aqui, talvez eles tenham só editado, né? E nessa matéria, né, tipo, dentro de várias coisas que ele fala que eu sou totalmente contra, né? Por exemplo, ele fala que uma pousada, para você abrir uma pousada, você precisa de um investimento de 2 milhões de reais. Ele também fala que uma pousada só dá lucro se ela tem a partir de 20 quartos, né? Ou seja, ele fala um monte de besteira. E a outra besteira que ele fala, né, que na minha concepção, né, e na minha experiência, que eu já percebi que é besteira, é que ele fala assim, um erro clássico é querer transformar um sítio ou chácara pessoal em pousada comercial. É um sonho que não fecha a conta. E mais uma vez, né, eu sou bem chata, né? Eu falo mesmo o que eu acho. E eu acho que essa matéria é um desserviço, eu não acredito, né, nisso. Eu conheço muita gente que abriu uma pousada com muito menos que 2 milhões. A minha pousada não custou nem perto disso, tá? Conheço também muitas pousadas que têm muito menos que 20 quartos e davam lucro, sim. A minha pousada era um exemplo disso também, né? Eu só tinha 6 quartos na pousada e sim, eu tinha lucro na pousada, um lucro bem satisfatório.
O que eu acredito que muitas dessas matérias que a gente encontra na internet, né, por que elas falam isso, é porque ele pensa muito na pousada só no ponto de vista comercial do negócio, né? E uma coisa que eu sempre digo, né, aqui para os meus seguidores, né, e para todo mundo que me pergunta, vocês têm que ter ideia, a noção de que uma pousada, ela é muito mais do que um negócio. Sim, ela é um negócio, mas você opta por ter uma pousada não somente por causa do dinheiro. Você opta por ter uma pousada pela qualidade de vida e pela liberdade que é ter o seu próprio negócio e trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Que é atender as pessoas, que é receber as pessoas na sua casa, dar atenção para elas, conversar. Então, assim, vocês têm que parar de pensar um pouco na pousada só no ponto de vista comercial. Ele é muito importante de ser pensado, com certeza, mas vocês não podem esquecer do fator qualidade de vida, que eu acho que esse senhor, esse consultor super famoso de hotelaria, para ele, qualidade de vida, eu acho que tem a ver com dinheiro. Então, eu acho que cada um na sua. Então, a pousada Pedra Preta aqui falando, eu amo minha pousada, é essa vibe mesmo, né, que você tem que ter, você tem que amar o seu negócio como uma parte da sua vida, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa pergunta, né, e por que eu acho que depende essa resposta, né, se vale a pena ou não você alugar uma casa para transformar ela em pousada. Então, né, eu enumerei aqui 6 pontos que eu acho que são super importantes para a gente pensar antes de alugar uma casa para transformar ela em pousada. O primeiro deles, né, aliás, antes do primeiro tem o mais importante, que é: você quer mesmo ter uma pousada? Você quer mesmo receber pessoas na sua casa, conversar com elas, trocar experiências, ajudar elas, servir? Se você gosta disso, ótimo. Agora, se você não gosta de pessoas, não gosta de interação com as pessoas, então fuja, nem queira ter uma pousada, porque não vai dar certo. Você tem que ter uma pousada que você entre em contato com as pessoas, que você fale com elas, né? Se você não vai fazer isso, melhor você nem ter uma pousada. Então essa é a razão número 0, né, para você pensar se vale a pena ou não alugar uma casa para transformar em pousada. A segunda razão, né, que você tem que pensar que alugar uma casa é mais ou menos a mesma coisa que você estivesse arrendando uma pousada, só que aí a casa, no caso, não está pronta. Então, se é possível, sim, é possível, pensando no preço do aluguel como se fosse um preço de arrendamento que você está pagando. E uma vantagem de ser uma casa e não uma pousada, geralmente o valor do aluguel vai ser bem mais baixo, né? Porque o arrendamento ele acaba englobando outras coisas, você pega outras coisas, né, que vem do proprietário, né, da pessoa que geria a pousada antes, então você acaba tendo que pagar um pouco mais caro, né, por esse arrendamento. Então o aluguel tende a ser, né, uma coisa mais barata, né? Então seria, né, um ponto para se analisar. O segundo ponto que é essencial para você analisar é a questão da localização. É muito importante você pensar que não é porque você tem uma propriedade linda, né, às vezes um sítio, uma chácara, né, ou oportunidade de alugar um espaço como esse, que será que vai ter gente interessada em realmente, né, visitar esse lugar. A pessoa, ela não viaja para se hospedar, ela viaja, muitas vezes ela pode viajar para se hospedar sim, mas na grande maioria das vezes ela vai viajar para conhecer o local, né? Então ela vai viajar para um local turístico, ela vai procurar o destino e depois ela vai procurar a pousada onde ela vai ficar. Então, né, a localização é essencial. Você precisa analisar, né, onde está localizada essa casa que você pretende alugar, se existe turismo no local, se não existe, se tem um potencial para esse turismo crescer rápido, né, ou seja, tem outras pessoas investindo no local, você sozinho é muito difícil, né, você conseguir com uma pequena pousada atrair gente, né, para um local que está desenvolvendo ainda. Então é bem importante vocês analisarem se isso, né, se isso existe, né, na localidade dessa casa ou não. Se é perto, né, se é num local turístico, então é perto da praia, ou é perto de uma atração turística, é perto do centro, a localização em si, né, dentro do centro turístico também é muito importante. E a questão do potencial, né, se você acha que aquele lugar tem potencial para crescer, se você vê uma oportunidade, né, tudo isso você tem que analisar antes de sair alugando, né, uma casa e transformar em pousada.
O terceiro item, que é muito importante também, é com relação à estrutura da casa, né? E o terreno onde ela está localizada. Porque às vezes, né, uma casa não está preparada para virar uma pousada. Se você está pensando em fazer uma pousada em que os quartos vão ter um banheiro privativo, você tem que ter, né, ou a casa já tem que ter, cada quarto tem que ter o seu banheiro, né, tem que ter uma suíte, ou então você tem que pensar numa maneira de fazer essa reforma que funcione, né, na casa, para você transformar esses quartos, né, em possíveis suítes. Ou então, né, você tem que pensar em transformar talvez num hostel, né, banheiros compartilhados, né, tem um tipo de hospedagem que talvez se encaixe você pegar uma casa que não está totalmente pronta para virar uma pousada, mas você, né, criar um tipo de hospedagem alternativa. Mas você também tem que entender qual que é o potencial disso, né, de um público chegar ali, né, para isso, né. Também é bem importante você ver a questão do terreno, né? Então, por exemplo, você pode olhar a casa e falar, nossa, não, vai precisar construir mais coisas, tal. Tudo bem, se tem espaço no terreno, pode ser uma boa solução, né, para você. A Joselene N. Tips aqui comentou, tem que ter um bom estacionamento, sim, né, dependendo de onde está localizado, você tem que ter uma área de estacionamento, então isso faz parte da estrutura, né, dessa análise da estrutura da pousada, né, da casa, que você vai analisar para ver se realmente tem potencial para virar uma pousada. E, né, essa estrutura da casa, né, te leva ao quarto ponto. É necessário fazer uma reforma, né, ou construção, né, de uma nova área da casa, de outros chalés, outros, né, quartos. Essa necessidade de reforma, se você está alugando uma casa, você tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque se a casa é alugada, significa que toda e qualquer reforma que você fizer lá dentro, você está fazendo num imóvel que não é seu, tá? Então, né, essa casa não é sua, diferente de quando você compra um terreno, constrói uma pousada do zero. Esse investimento que você fez para construir a pousada, eu até digo muitas vezes que esse investimento para construção e na compra de terreno é muito difícil você reaver esse dinheiro só com a operação da pousada, tá? Porque, assim, pode acontecer, mas você tem que estar num destino super turístico, né? Tem muita demanda realmente, né? Muita gente querendo, né, vir para o seu destino, ter poucas opções também, você ter um preço legal, mas assim, olhando por cima, eu digo que o investimento mesmo de você construir uma pousada, muitas vezes ele vai retornar só quando você vender ela. Né? Porque você coloca aquele dinheiro lá como investimento e com o seu trabalho, né, ao longo da operação da pousada, você vai melhorando aquele investimento, né, ali, você vai fazendo ele crescer e ele, né, te pagar no final, né, alguma coisa, né, algum investimento que você tenha feito lá. Então, né, e outra coisa que você tem que tomar cuidado quando você vai decidir alugar uma casa e transformar ela em pousada, né, com uma reforma. Quem vai pagar essa reforma? Vai ser você que está arrendando a casa, que está alugando a casa? Você vai ter algum desconto no aluguel para isso? Porque você está fazendo uma benfeitoria, né, no terreno da pessoa, né? Por quanto tempo que você está fazendo esse contrato, né? Vale a pena você investir um dinheirão numa reforma para, sei lá, daqui a um ano você não ter mais, né, que você não poder mais alugar a casa, o proprietário querer ela de volta. Então tudo isso tem que tomar muito cuidado antes de você sair alugando, né, uma casa e transformando ela em pousada, tá bom? Outro, né, o quinto ponto você tem que considerar é a questão dos investimentos acessórios, ou seja, você tem que investir, né, em outras coisas além da reforma da construção. Você vai ter que investir em mobília, você vai ter que investir em equipamentos, tipo ar-condicionado, ventilador, frigobar, o que você decidir colocar, né? Alguma coisa você vai ter que colocar na sua pousada para oferecer o mínimo de conforto. Você vai ter que investir em roupa de cama, roupa de banho, equipamento de cozinha. E, por fim, você vai ter que investir em marketing, né? Porque se você vai transformar uma casa em pousada, alguma coisa você vai ter que investir. Você vai ter que transformar ela, né? Você vai ter que criar uma marca, você vai ter que divulgar nas redes sociais, você vai ter que criar parcerias. Então, você vai acabar gastando dinheiro para isso também. Então, tudo isso tem que entrar na conta no final.
E o último item, né, da lista que eu preparei aqui para vocês é o capital de giro, né? O capital de giro, que é uma coisa que muitos pousadeiros, até quando a gente constrói a pousada, né, do zero, a gente não pensa, é nesse capital de giro que a gente tem que ter, que é essa grana para a pousada rodar nos primeiros meses, para você ter um fluxo de caixa conforme as reservas vão chegando, conforme os pagamentos vão acontecendo. Então o capital de giro é muito importante. E se você está considerando, né, alugar uma casa para fazer uma reforma, com certeza isso é muito importante também você levar em consideração, tá? Então, né, analisando esses 6 pontos, né, se você parar e pensar e analisar tudo isso com muito cuidado, você pode chegar à conclusão que vale a pena sim, né? Então é tudo uma questão de análise e de conta. Então você tem que fazer toda essa conta para você não ter, né, não ter prejuízo nessa sua ideia de alugar uma casa, certo? Para mim, assim, o ideal, a situação ideal é quando o imóvel é seu, porque você vai investir lá, você não precisa se preocupar com, né, com o retorno desse investimento imediato na operação, você pode pensar num retorno mais a longo prazo, né? Então você investe com menos preocupação, menos dor de cabeça. Já que, né, não é a situação ideal, não é todo mundo que tem um imóvel que seja seu, né, para fazer essa reforma. O ideal, então, é você analisar muito bem os custos de transformação desse imóvel numa pousada. Você tem que inserir esse valor do investimento e do aluguel no cálculo da sua diária, né? Porque você vai ter que, de alguma maneira, receber de volta, né, esse dinheiro, né? De alguma maneira, ele tem que voltar para você, porque você vai estar investindo num imóvel que não é seu. Você também vai ter que analisar muito bem as suas metas de vendas, você vai ter que ficar, né, trabalhar muito em cima dos seus custos, do seu objetivo de ocupação mensal e anual, porque senão você, né, não vai conseguir pagar o seu investimento, a sua pousada não vai decolar e aí você vai acabar, né, desistindo do negócio. Então, não alugue sem fazer a conta. Faz a conta, analisa muito bem se você pode realmente, né, ter uma pousada lucrativa dessa maneira, né, fazendo todo esse investimento que eu acredito que seja necessário para transformar uma casa, né, em uma pousada. Bom, né, e eu comentei muito disso, né, que você tem que colocar isso no cálculo da sua diária, e isso vale, né, para a mesma coisa se fosse um arrendamento. Você arrendando uma pousada já pronta, esse valor do arrendamento entra no custo da sua diária, porque você tem que, de algum lugar, você tem que tirar, e você só pode tirar das suas receitas. Então, por isso que tem que estar, né, no valor da sua diária, esse valor tem que estar considerado, tá bom? Então, né, algumas pessoas perguntaram se, né, no curso eu falava disso. Sim, né, no curso da Diária da Pousada Rentável, eu explico como arrendamento, reforma, financiamentos, empréstimos, né, como que você faz para inserir essas coisas dentro do valor da sua diária e você conseguir pagá-las, né, para você não sair no prejuízo no final. E, claro, né, não só isso está incluído, né, tudo o que mais está incluído, os impostos, a manutenção, as comissões dos parceiros, dos meios de pagamento, tudo o que gera saída de caixa na sua pousada tem que ser considerado no valor da sua diária, porque é de lá que está vindo as receitas da sua pousada. Bom, o que mais que eu ia comentar aqui? Eu não sei se a pessoa que perguntou está aqui online. Eu até marquei, eu mandei para ele para falar que eu ia responder aqui. Espero que ele esteja aí ou assista depois, né? Eu vou também agora falar um pouquinho, né? O que muitas pessoas me perguntaram né, se o curso, né, da Diária da Pousada Rentável, se ele é também para quem pretende arrendar uma pousada, né? E, né, eu analisei bastante, né, o curso depois que eu recebi essas perguntas, né? E eu cheguei à conclusão que sim, ele serve sim. Por quê? Porque você passa, né, a entender realmente, você que nunca arrendou uma pousada, você passa a entender realmente quais são os custos que uma pousada pode te trazer, né? E o grupo, as pessoas que já têm pousada vão te ajudar nisso, né? Você enxergar todos os custos que você tem que considerar nessa sua análise antes de arrendar uma pousada, né? Então você aprende lá como que você vai fazer para ver esses custos e como eles vão se envolver no valor da sua diária.
A planilha bônus, né, que é um dos bônus do curso, ela é excelente para você calcular esse valor, porque lá você descobre quantas diárias você tem que vender para obter aquela lucratividade que você quer, para pagar todas as suas contas e, né, assim você pode analisar melhor as propostas de arrendamento que você tem, né? Então com essa planilha você consegue olhar lá e realmente ver se o dono da pousada não está te engambelando, né? Porque infelizmente muitos donos de pousada são desonestos na hora, né, de passar os seus números para quem está arrendando. E você, né, você tendo uma noção de quanto você pode fazer, quanto você pode, né, ganhar, né, com a sua diária, você pode até negociar melhor o valor de arrendamento. Você pode chegar à conclusão que o valor de arrendamento que eles estão te pedindo é muito caro. Ou então você pode olhar e falar, nossa, o valor do arrendamento ou do aluguel da casa tá barato, vale a pena. Então você vê uma oportunidade nesse negócio. Mas você tem que realmente enxergar lá na frente se esse valor, né, se essa diária a quantidade de diária que você vai vender, se você vai conseguir vender isso, se isso vai te retornar tudo isso que você está, né, imaginando. Então essa análise fina antes de fechar um arrendamento é muito interessante. Isso vocês vão aprender, né? Quem tiver, já tem algum pessoal que já está no curso, quem tiver no curso vai aprender sobre isso. Lembrando que as inscrições vão só até amanhã, tá, gente? O link está lá no meu perfil do Instagram. E, né, só acessar lá, tem todos os dados. E eu fiquei de anunciar aqui hoje os 2 bônus extras, né, que eu conversando com o pessoal, né, que já fechou o curso, que está aí, né, nessa jornada comigo que já começou, conversando com eles, né, com outras pessoas interessadas, eu identifiquei algumas coisas que eu poderia colocar a mais, né, para tornar esse curso realmente mais interessante e mais funcional para todo e qualquer pousadeiro. Então, né, o 5º bônus, né, porque já tem 4 lá na página de venda, vocês podem até ver, amanhã eu vou inserir os outros 2. O 5º bônus vai ser um aulão sobre como montar as políticas da sua pousada, política de hospedagem, política de reservas, política de cancelamento, tudo, né? Para você evitar ter problemas, né, com os seus hóspedes, né? Sempre tem um cancelamento, você não sabe como agir, sempre tem, né, algum problema, né, durante a operação, durante a estadia, você não sabe como agir. Então, né, eu vou ensinar vocês a como montar esses procedimentos todos, né, para sua pousada, as políticas. E o 6º bônus é um aulão sobre como montar os procedimentos de operação e os checklists para a pousada. Né? O que são isso? É a maneira como você quer que sua pousada opere e como, né, você quer que as pessoas, né, que trabalham para você trabalhem. A partir do momento que você tem, né, os procedimentos, você cria eles uma vez, você não precisa mais ficar criando sem parar, sabe? Você só cria uma vez, você passa para os seus funcionários, se chega um funcionário novo, você só apresenta para esse funcionário novo. Então isso, né, faz a sua pousada rodar com muito mais organização e menos estresse para você, tá? E aí fica a sua parte boa do trabalho, que é receber hóspede, né? A parte mesmo gerencial, né? Essa parte gostosa, né, de ter uma pousada, que quem tem, né, sabe como é. Gente, assim, era o que eu tinha para falar a respeito, né, de alugar uma casa para virar uma pousada. Até falei, né, no tempo, né, parecido. O Grute da Paulista acabou de entrar. Eu ia agora mesmo, eu ia falar da sua pergunta aqui. Eu vou até ver se eu consigo colocar a sua pergunta aqui para todo mundo ver, porque eu acho que dá. Aqui. Ah, isso. Então, não sei se está todo mundo vendo, mas aqui, né, embaixo tá a pergunta, né, que o Grute da Paulista me mandou esses dias. E a pergunta dele é: como saber se uma pousada pode ser lucrativa considerando o valor do arrendamento? Como eu já expliquei agora um pouquinho antes, a pousada, né, o custo do arrendamento, ele passa a ser um custo fixo da sua pousada. Então ele passa a ser um aluguel que você está pagando, né, para a pessoa, para ela, né, e isso tem que ser considerado dentro do valor do seu arrendamento, do valor da sua diária. Então a maneira de você descobrir se a pousada vai ser lucrativa considerando o valor do arrendamento, não é só considerando o valor do arrendamento, é considerando o valor do arrendamento,
todos os custos de operação da pousada, os custos fixos, os custos variáveis, os custos de investimento que você vai ter que fazer, caso seja necessário fazer algum investimento nesse arrendamento que você está fazendo. Vale a mesma coisa para um aluguel de casa, tá, gente? A ocupação que você pretende ter na sua pousada, né? Então tudo, né? Tudo isso você tem que analisar antes de falar essa pousada vai ser lucrativa ou não. Então você pega toda essa informação que você tem, né, com relação aos custos, a ocupação pretendida, você tem que fazer uma análise, né, na cidade, no vilarejo, né, no local que você decidiu para ter sua pousada, para ver se isso realmente vai valer a pena, se você realmente vai conseguir fazer, né, essa receita somente com as diárias que você pretende vender. Então, né, no curso do Diário da Pousada Rentável, você aprende a ver quais são todos esses custos, né, que você tem, né, que você tem numa pousada. Você aprende a inserir o valor do arrendamento dentro do valor da sua diária, a inserir o valor da ocupação que você pretende para ter o valor da diária ideal. E aí, com isso, com esse número, você consegue analisar se é possível vender aquele tanto de diárias na localidade que você escolheu, né, para arrendar uma pousada. Se, né, você pode chegar à conclusão, né, é que o Grut não estava aqui mais cedo, mas eu expliquei um pouquinho sobre isso aqui, né, um pouquinho mais cedo, sobre como, né, tudo isso dentro do curso você consegue analisar e realmente no final chegar, né, você vai te clarear muitas ideias, né, para você realmente conseguir entender como que você analisa uma proposta de arrendamento, se ela pode te trazer uma pousada lucrativa ou não. Grut, você está aí ainda? Se você tiver, manda um joinha se eu respondi sua pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida com relação a isso, manda aqui nos comentários ou nas caixinhas de pergunta aqui embaixo que eu vou responder. Eu vou passar para a próxima pergunta que tinha aqui na lista, mas eu já vi que tem algumas perguntas aqui embaixo também. Certo, essa é uma outra pergunta que chegou da pousada Natureza dos Lençóis. Eu não vi vocês online aqui, mas quem sabe vocês vão ver depois. E a pergunta, né, se vocês não estão vendo aqui embaixo, moro no trabalho, quais as vantagens e desvantagens disso, né? No caso aqui o trabalho, provavelmente ela mora na pousada. Isso aconteceu comigo por muito tempo, né? Nos primeiros 4 anos da pousada eu morava, né? A gente morava numa adaptação da pousada, né, que futuramente iam ser quartos, mas a gente adaptou como casa e aos poucos a gente foi transformando eles em quartos, diminuindo a nossa casa até que a gente mudou para a nossa casa efetiva, que também era, né, no mesmo terreno da pousada. Então, assim, eu praticamente sempre morei na pousada, tá? Mas eu vou te falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens disso. As vantagens, assim, uma das mais óbvias é o seu custo diminui tremendamente, né? Porque você está morando na pousada, então você não precisa, né, às vezes de um vigia, não precisa de tantos funcionários, diminui seu custo bastante, então é uma grande vantagem. Também uma vantagem é você ter mais proximidade dos hóspedes, então isso permite um atendimento mais personalizado, as pessoas, né, ficam mais satisfeitas, né, de você estar ali disponível, as pessoas se sentem que estão na sua casa, né? Se você quer realmente passar esse feeling, né, para as pessoas da sua pousada que elas estão em casa, então as pessoas passam a se sentir em casa, porque você está em casa, né? Você está recebendo elas em casa, né? Então, assim, eu acho que as principais vantagens são essas, né? Que você tá mais presente, mas ao mesmo tempo toda essa presença tem bastante desvantagem, né? Então você tende a querer ter muito controle sobre o que está acontecendo, você tende a delegar menos, né, para os funcionários, né? Então você fica muito, às vezes muito, né, naquela coisa do controle, querer estar ali fazendo tudo e talvez isso não seja muito bom. Mas se você não tem funcionários, às vezes é a única alternativa que você tem. Embora eu já tenha estado em pousadas que os donos não moravam na pousada, eles não tinham funcionários, eles só estavam lá na hora do café, na arrumação dos quartos, e você não via mais os donos, assim. Eles moravam longe e é isso aí. E tudo bem, funcionava. Pro estilo de pousada que eles ofereciam, mas funcionava, tá? Outra desvantagem, né, de você morar na pousada é a questão que você tem uma menor privacidade,
né? Porque você está na pousada, então às vezes, né, você está querendo ali relaxar, aí vem uma pessoa, né, que tipo, né, vem te chamar no momento que você está, né, descansando, relaxando. Então sua privacidade tende a cair muito, principalmente se você mora num quarto da pousada e a pessoa sabe onde você mora. E também é uma coisa ruim que você tem a sensação que você está 24/7 no trabalho, né? Então você está o tempo inteiro no trabalho, todos os dias no trabalho. Se você às vezes está com a pousada fechada, tem gente tocando a campainha, gente procurando hospedagem, né? Então, assim, essa é uma desvantagem. Mas, né, você tem que analisar muito para o momento da sua pousada. Às vezes às vezes compensa você alugar alguma coisa fora da pousada e o quarto ou o espaço onde você mora, né, dentro da pousada, virar mais um quarto de aluguel. E isso pode valer bem a pena. Então, como sempre eu digo, faz a conta, porque a conta não te deixa mentir. A conta te leva para a decisão mais correta que você tem que tomar. Eu não posso te dizer, ai, não, vale a pena, não vale a pena. Depende da conta. Então depende de vários fatores, você tem que colocar tudo isso na conta, né? Mas é uma ideia, né, que você pode aumentar aí o seu faturamento, né? Às vezes simplesmente alugando uma casa, né, próximo da pousada, você passa a ter um pouco mais de distância, isso pode até melhorar a questão do seu serviço na pousada. Tá certo? Né? E bom, e se você não tem alternativa, última ideia, né, que foi o meu caso, eu não tinha alternativa, eu morava nos fundos da pousada, então praticamente morava na pousada, né? Então, uma coisa que a gente, né, fez, que resolveu, foi cercar, né, ter uma cerca, um portão, limitar um pouco para a gente ter um pouco mais de privacidade. Se as pessoas queriam chamar, tinha um sininho, né, ou chamavam por uma campainha. Então dava um pouco de limite para as pessoas também e a nossa privacidade era mantida. Tá certo? Acho que eu respondi a pergunta da pousada Natureza dos Lençóis também, eu vou tirar ela daqui. E vou procurar as outras perguntas que mandaram aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloca aqui embaixo nos comentários. Pode colocar direto nos comentários aqui da live, que eu já respondo para vocês, tá bom? Deixa eu ir para o começo para ver se tem alguma pergunta desde o começo. Ok. Opa. Aqui, a Paty Ar Livre, que até me conversou comigo hoje, né, no direct. Você esteve agora em Barra Grande, o que achou do vilarejo? Achou promissor? Então, Paty, eu moro em Barra Grande ainda, aliás, eu moro em Barra Grande há 8 anos já. Eu acompanhei o desenvolvimento da vila, né, quando eu cheguei aqui 8 anos atrás para construir o Terra Pátris, que é a minha pousada aqui, né, que no momento está arrendada. Mas, né, se vocês quiserem, podem entrar aí, tem o Instagram deles, o Terra Pátris, né? A Ana Luísa, que é a pessoa que está arrendando, uma pessoa maravilhosa, está mantendo muito, né, do trabalho que a gente fez e está, inclusive, melhorando ele, né? Então, assim, eu sou meio suspeita, eu adoro Barra Grande, eu acho que Barra Grande tem um potencial incrível, né? Até essa semana a gente fez, né, um encontro, né, entre os pousadeiros aqui e eu achei muito bacana porque tem muita gente engajada em realmente, né, trazer um público bacana para Barra Grande, não deixar o turismo, né, engolir a vila, né, tirar o charme da vila. Então, assim, eu acho que Barra Grande está carente de pessoas que tenham essa visão, que queiram melhorar, né, a vila e queiram, né, ter mais qualidade de vida, queiram ter, né, hóspedes, né, que tenham esse senso de sustentabilidade, que queiram manter o destino como ele é, né, porque é um lugar maravilhoso. Quem já visitou aqui Barra Grande do Piauí, tá? Não sei se vocês, né, conhecem, mas é Barra Grande do Piauí. Aqui é maravilhoso, no meio da Rota das Emoções, entre Jericoacoara e os Lençóis Maranhenses. Então é um lugar maravilhoso, assim. Eu acho muito difícil não dar certo aqui, apesar de algumas coisas estarem acontecendo que eu não concordo, né? Mas eu acho que faz parte. Isso tudo indica que a vila está crescendo realmente, né? Num ritmo bem, né? Bem legal até. E eu acho que é promissor, sim. Eu acho que Barra Grande tem ainda muito espaço para muita coisa, mas eu até comentei com os pousadeiros no encontro que a gente fez essa semana.
tem que se diferenciar. Cada um tem que ir atrás do seu público-alvo, tem espaço para todo mundo, tem espaço para pousada, para restaurante, para agência de turismo, para loja, tem espaço para tudo. O que não tem espaço é tipo para gente que não quer trabalhar e não quer fazer um negócio legal, sabe? Então, mas eu acho que Barra Grande tem muito espaço sim para quem tá afim de criar alguma coisa diferente. Aí o Grute da Paulista respondeu, valeu pela resposta, então ótimo, deu certo a minha resposta para ele. Pátio ao ar livre, né? Melhor lugar do mundo, Barra Grande. Deixa eu ver. Aqui chegou mais uma pergunta, eu vou colocar aqui embaixo. A pergunta da Tayanara, eu acho que é o nome dela, espero que seja, né? Qual a representação média de custos e receitas em uma pousada de pequeno porte? Tainara, não sei o seu nome, me desculpe se eu estou falando errado. A representação dos custos vai depender muito do tipo de serviço que vocês estão oferecendo, né? Então, assim, se você tem uma pousada mais simples e tudo, você vai oferecer um valor menor, né? Você vai vender suas diárias por um valor menor, porque você oferece menos, mas você também, em contrapartida, vai ter um lucro menor, né? Né? Vai ter custos menores, né? Para você conseguir, né, fechar essa conta da sua pousada. O que eu acho que é saudável, né? Eu acho que você trabalhar com uma lucratividade entre 20% e 30% é o saudável, né? Para você ter uma pousada de pequeno porte e ter uma operação legal funcionando, tá? Esses lucros podem aumentar, né? É muito mais fácil você aumentar o lucro quando você passa a especializar melhor o seu serviço, ou seja, você começa a oferecer um serviço mais diferenciado, né? Oferecer alguns confortos para o seu hóspede, alguns serviços que deixam ele feliz, que fazem ele pagar mais. Então isso eu percebi muito, né, na minha pousada, no Terra Patris. No começo a gente começou com um nível de serviço bem menor, né? Então a gente tinha um valor de diária bem menor também, e a gente, né, foi aumentando os serviços, né, ao longo dos anos, e no final, né, de quase 8 anos de operação, o valor da diária já tinha mais que dobrado, né? E eu tinha cada vez mais hóspedes, né? Então, assim, essa questão da representação média, né, de custos e receitas vai depender muito do que você quiser oferecer, tá? Então, né, com o Terra Patris eu conseguia ter uma lucratividade ali depois dos investimentos de entre 20% e 30%, chegou até 40% num ano que a gente realmente especializou e realmente passou a cobrar o valor pelo que a gente oferecia, né? Então, e muitas vezes uma coisa, né, que as pousadas, né, não se ligam é que não é porque uma coisa que você oferece que tem um custo X que você vai cobrar 2x. Às vezes você vai ter um custo de X e você vai conseguir cobrar 4, 5x por aquilo, entendeu? Porque tem certas coisas que não são mensuradas só pelo custo, são mensuradas pelo valor que o hóspede dá àquilo. Então eu vou dar um exemplo, a gente tinha, né, uma coisa que eu adotei no Terra Patris e que fazia muito sucesso e representava muito pouco nos nossos custos, era o café da tarde. O café da tarde nada mais era que um bolinho com café, alguma coisa assim, tinha um custo pífio, mas o valor que o hóspede via naquele café, que era uma coisa simples, não era um super café, era tipo um bolinho, um café, água, né? Era isso. O valor que aquilo representava para o hóspede representava muito mais, um valor muito maior dele pagar a diária, né? Outra coisa que a gente diferenciava bastante era o café da manhã. Então eu tinha um café da manhã caseiro, bem caprichado, com o custo baixo, porque muitas coisas fazia na pousada, então eu não tinha que comprar de outros fornecedores, tudo. Só que o valor que os hóspedes viam naquilo era enorme, tanto que eu podia cobrar, assim, quase o dobro do valor, né, do café da manhã, né, avulso, que a melhor pousada de Barra Grande cobra, né, só para você ter uma ideia de como era, né, bem valorizado o nosso café. E eu tenho certeza que o café da Pousada Grande custava bem mais do que custava para a minha, entendeu? Respondi sua pergunta, Tainara? Espero que sim. Certo, eu falei o nome dela certo, ela falou aqui, que bom. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem umas solicitações, a gente ainda tem uns 20 minutinhos. Deixa eu ver aqui.
Massa. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta sobre o assunto? Bom, eu vou falar mais uma vez, então, sobre o curso da Diária da Pousada Rentável, que eu já tenho 3 vagas, né, que foram, né, preenchidas oficialmente, mas tem mais 2 pessoas que já me disseram que vão fechar também, então são 5 vagas que foram fechadas até o momento. Agora, né, eu anunciei esses outros 2 bônus que eu acredito que vão agregar bastante valor, né, a esse curso, até porque eu quero realmente que o curso, né, quem entre nesse curso comigo, saia com a ideia de que eu estou entregando muito mais do que vocês estão pagando, até porque lembrando que só nessa primeira turma vai ter os 50% de desconto no valor original, no valor inicial que eu pensei para o curso, que também talvez não seja esse valor, né, na segunda turma vai ser esse valor, né, porque eu tenho certeza que, né, esse valor, né, vai contemplar muito bem as coisas, né, que eu vou oferecer para vocês. E, né, a minha ideia é talvez até criar um cursão mais completo, porque eu comecei a notar que tem muitas coisas, né, que os pousadeiros gostariam de saber, além da diária, né, como eu disse, não é só a diária que faz, né, uma pousada ser lucrativa, né, e ser eficiente. A diária é o primeiro passo, mas depois tem diversas outras coisas que vocês podem fazer, né, que vocês podem fazer pela sua pousada para conseguir fazer, né, com que ela seja lucrativa, que ela seja, né, uma pousada mais autogerenciável e mais fácil, né, de você, né, viver com qualidade de vida, tá? O Grush da Paulista comentou aqui que o boleto será pago amanhã. Eu agradeço pela confiança aí de entrar no meu curso, Grush. Vocês têm mais alguma pergunta com relação ao assunto? Uma pena que quem fez a pergunta não está aqui, porque eu queria saber se eu respondi a pergunta dele. Mas assim, eu acho que eu vou, né, vou contar uma historinha aqui então sobre essa questão de alugar a casa, né? Eu já vi outros lugares, tá? Que já conheci outros lugares que alugaram um imóvel e estão transformando, né, um imóvel, né, em pousada. Inclusive eu tenho um amigo que esses dias, né, um ex-colega de trabalho que entrou em contato comigo, né, que ele mora na Itália. Na verdade ele não mora na Itália, ele mora na Alemanha com a esposa dele italiana e eles estão pensando em abrir, né, uma pousada ou um bed and breakfast, né, que é o mais famoso, né, que tem na Europa. E eles estão pensando em abrir uma pousada, tal, mas eles ainda têm que procurar o lugar, tudo. Então, na Europa, né, não sei se vocês sabem, comprar um imóvel é uma coisa caríssima, praticamente impossível. Então, muito provavelmente, eles vão alugar alguma propriedade e reformar e transformar aquilo num bed and breakfast, né? E até a gente está conversando, né? Talvez eu vou fazer uma consultoria para eles sobre esse assunto. Mas eu acho assim, gente, se você faz o cálculo, se você chega à conclusão que dá, se você estuda a localidade, né, a qual você está, né, escolhendo para alugar essa casa e ter essa pousada, não tem como dar errado, tá? Se você chegar num valor que é possível, ver que tem uma ocupação que é possível, ver que você não vai ter que gastar tanto com reforma, né? Esse é o ponto que eu acho que tem que tomar mais cuidado. Procurar um imóvel que não precise de tantas reformas, né? Porque o imóvel não vai ser seu. E o mais importante, contratem um advogado especialista nisso, né? Que consiga traduzir no contrato, né? Toda essa troca que tem que ter entre você e o proprietário, porque você não pode simplesmente, né, gastar, né, um dinheirão investindo na casa e não ter nenhum retorno daquilo, né, do proprietário. Aí fica muito difícil. Então eu acho que vocês têm que, né, brigar para ter um contrato de mais longo prazo, um contrato o qual vocês possam, né, reivindicar a sua parte, porque assim, invariavelmente alugar uma casa, reformar e transformá-la numa pousada, você está valorizando o ponto, você está valorizando, né, o imóvel da pessoa e o imóvel passa a ter muito mais valor. Então, nada mais justo do que isso ser recompensado para você de alguma forma. Seja com o dono tendo que ficar responsável por um pagamento de multa, caso encerre o contrato antes, né? E que isso fique muito transparente entre as partes, tá bom? Bom, eu vi que chegou mais uma pergunta aqui. E foi um convite da Paty. Quando vier a Teresina, venha conhecer o Ar Livre Espaço Cultural. Será uma satisfação. Com certeza, Paty, assim que eu for em Teresina,
a gente se encontra aí no seu espaço. Então, gente, foi isso que eu queria dizer, né, por hoje. Eu queria, né, realmente mostrar para vocês que existem muitas possibilidades no mercado, sim, de vocês terem sua pousada. Não se atentem que somente você pode construir uma pousada ou comprar uma pousada pronta. Você pode, né, reformar. Até um exemplo muito bacana, né? Não sei se vocês já foram para Minas, mas as cidades históricas são isso, né? As pousadas são quase todas, né, em casas que foram reformadas, em ambientes, né, que foram né, refeitos, pensando, né, em atender as pessoas, né, em atender hóspedes lá naquele espaço. Tá certo? Então, não desistam do sonho de ser pousadeiro, tá? Façam conta antes de sair na loucura, né? De sair querendo fazer alguma coisa, né? Do zero, assim, pegar uma casa, querendo hospedar, se transformar em pousada. Analise a oportunidade e se a conta fecha, vai embora, né? Muito trabalho aí pela frente, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, porque ninguém comentou mais nada, mas tudo bem. A live foi ótima, espero que vocês tenham gostado. E, né, ao longo da semana eu vou continuar postando os conteúdos, como sempre, fazendo os stories, deixando a caixinha de perguntas ativa durante a semana. Caso você tenha uma pergunta, né, com relação ao assunto dessa live, você também pode mandar aqui no meu direct. A live vai ficar disponível por até 24 horas. Depois eu devo subir para o YouTube também, porque eu achei que o assunto ficou bem interessante. Então eu vou subir ela para o YouTube também. E caso vocês queiram, né, dar mais sugestões de lives, de posts, de vídeos, não esquece que eu tenho um canal no YouTube também, tem muito vídeo bacana lá, vídeos mais longos. Então, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã nos vídeos, nos stories e por aqui. Valeu, gente!